Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos aí à nossa 123ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Espero que você esteja gostando, curta, compartilhe, comente. Não canso de falar isso, né? Porque é só assim que nós vamos saber se você está gostando ou não das nossas aulas. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, né? Estamos aí no capítulo 2. Paulo falou da aula passada, fez sua saudação, falou da gratidão pela igreja de Colossos e ele continua falando sobre os falsos mestres. Então, tem alguém lá ensinando coisas que não condiz com a verdade do evangelho. Então, Paulo continua falando e hoje nós vamos falar sobre o cerimonialismo, a sombra das coisas futuras. Então, abra aí sua Bíblia, Colossenses, capítulo 2, o verso 16 a seguir. Cerimonialismo, os falsos ensinos traziam a ideia de que a pessoa tinha que realizar rituais e cerimônias para que destravasse o oculto do mundo espiritual. Olha que não é muito diferente do dia de hoje, né? Então, nós estamos aí vendo esses ocultismos, né? Rituais que tem que ser feito com alimento, com roupas, com perfumes, né? Então, não é muito diferente dos nossos dias hoje. Então, verso 16 e 17 diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, vos julgue é que se Cristo cancelou a dívida, venceu os poderes espirituais malignos que te salvou, quem pode julgar a vida de vocês que andam nos ensinos dele? Comida e bebida, dietas alimentares, judaísmo mais astrologia geravam regras para se conectar com o mundo espiritual. Então, essas regras alimentares não são aplicadas no Novo Testamento. Então, dias especiais, meses, anos, a observância de determinados dias, meses e anos era uma forma pelos falsos mestres de buscar bênção no plano espiritual. Então, o cristão não precisa nada disso para ter uma vida espiritual. São secundários e falsos ensinos. Não interferem na salvação. Tudo isso são sombras, né? O povo de Deus tem dias de festa, sim, tem descanso, mas não projeções que dá ideia, mas que não é real. Não tem poder para salvar. O centro é Cristo. A realidade é Cristo. Então eram coisas sem importância. E a ideia dos falsos mestres, eles usavam itens do Antigo Testamento para confundir. Então, eles confundiam a chegarem a Deus, mas sabemos que Cristo é suficiente. Existem obras para santificação, mas não tem poder para salvar. Verso 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, por sua mente carnal. Então não julguem, não desqualifiquem, não tire o prêmio. Os falsos estão fazendo isso. E não tem poder, a obra de Cristo está acima. E pretextando é insistir humildade, né? A renúncia para agradar a Deus. Então o culto de anjo eram místicos e não focado em Cristo.
visões, fazendo determinadas coisas, tinham visões espirituais, mas era tudo maligno, enfatuado, sem propósito, não consideram a produção da mente humana pecadora não está fundamentada em Cristo. Então, rejeitem isto. Verso 19: não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, os que tinham a mente carnal, desorientados, estão separados da cabeça que é Cristo. Um corpo afastado de Jesus, o verdadeiro corpo, está unido com Cristo e os irmãos, e ele cresce com verdades de Deus. A obediência a tais práticas não vence o pecado. Capítulo 2, verso 21 e 22. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Então, se a nova vida vos libertou de praticar pecaminosidades, morremos para essas coisas, porque se colocam diante dessas coisas, então, regras vazias para agradar o mundo espiritual, mas isso era mentira. 22 e 23. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de vigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, por que seguem o que não vem de Deus? Então, não tem poder como alimento que come e acabou sem poder espiritual. São atitudes erradas no corpo, se batendo, sem humildade. Isso não gera benefício espiritual, isso é carnal. Sem valor, só parecem boas, né? Então tem só uma vista exterior, mas não tem salvação em nada disso. Agora o capítulo 3, verso 1 e 2, a união com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, Paulo sabe que eles receberam a Cristo. Então, desejem buscar a Deus, a verdade, sem rituais vazios. Paulo adverte para que seus pensamentos estejam no que Deus nos liberta. 3 e 4, porque morrestes, e a vida está oculta juntamente com Cristo. Em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele em glória. Então a vida nova está com Cristo e voltamos com ele em glória. Participamos com ele, obra completa, sem necessidade de pendurucaio. Em Cristo nós temos tudo. Então não precisamos de nada, nós precisamos de Jesus e obedecer, deixar para trás os pecados, né? E andar por essa nova vida que Cristo nos oferece. Os vícios devem ser abandonados. 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno,
e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a ideia é que a santificação, após a salvação, nós temos que buscar a santificação. Então, sim, e não de fazermos as coisas, práticas pecaminosas, mundanas, que não estão de acordo com a vida santa com Deus. Então ele cita aqui 5 exemplos evidentes naquela igreja, e por estas coisas vem a ira de Deus. Paulo está falando daquela igreja, da igreja de Colossos. Não é pelo que você comeu, mas uma vida de pecado. Então, com a santidade, eles não se preocupavam. 7 e 8. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então, Paulo reconhece a mudança de vida dos colossenses. Então, fogem para a velha vida. Então, joguem fora a velha vida. Ideias envolvendo vendo essa linha, de pecado. Então, um descontrole no falar, fazer mal através da língua, blasfêmias e etc. 9 e 10. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, a mentira rompe a comunhão uns com os outros. Já houve a transformação. Então, já foram batizados, se despiram, tiraram a roupa antiga, mas se vestiram, saíram da água do batismo, das águas do batismo, como um novo homem, que transforma para conhecer a verdade do que é de Deus. Verso 11, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então a obra que Jesus fez supera as divisões entre os homens, nacionalidades, religiosidade, intelectualidade, posição social. Cristo é o que o ser humano precisa. Como diz Paulo, sede, pois, imitadores de Cristo. Então, até aqui, Paulo fala o interesse dele pelos colossenses, o desejo do progresso espiritual deles, a advertência contra os falsos ensinos, o cerimonialismo, a sombra das coisas futuras, a obediência a tais práticas não vence o pecado, a união com Cristo glorificado, e Paulo diz que os vícios devem ser abandonados. Então, as virtudes devem ser cultivadas. Paulo agora vai falar da vida daquele que está em Cristo. Então, até agora ele falou dos falsos mestres, daquilo que ele estava tentando colocar na igreja de Colossos, a confusão que eles estavam armando ali. Mas Paulo cria de que eles realmente eram transformados, eles tinham uma vida nova em Cristo. Então agora Paulo vai falar, olha, abandone tudo isso, se é que vocês pegaram alguma coisa errada aí, desses falsos mestres, vocês deixem para trás. Mas agora Paulo vai falar das virtudes, tudo aquilo de Cristo que nós devemos cultivar. Verso 12, resisti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade.
Então coloquem uma nova roupa, como chamado por Deus, salva e orienta para ter compaixão, coração equilibrado, a prática do bem, não sendo rude, ser amável, paciência para situações difíceis, traz fortalecimento para a igreja. Verso 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, suportar é um suporte, é um apoio. Perdoar mutuamente, não guardar mágoa, cooperar um com o outro. É um padrão de perdão. É Cristo que deve ser seguido. A oração do Pai Nosso, né? Que você vai lembrar, mas sem barreiras, sem mágoa. Verso 14 e 15. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Acima de tudo, né? Esteja o amor, porque é a motivação. Faço por amor e não por vontade. É o que dá significado às práticas positivas da vida. Às vezes você não quer fazer alguma coisa, mas você faz porque você tem que ter amor pelo outro. A harmonia da igreja e pessoal é direcionado pela paz, tem a gratidão, toda a igreja e pessoal. As virtudes nos contaminam e também as pessoas ao nosso redor. Nós conseguimos mudar toda essa situação. Verso 16 e 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-a em nome do Senhor Jesus, dando a ele graças a Deus Pai. Então, uma comunidade que exerce essas virtudes, ela cultua Deus. A palavra deve morar no coração dos servos abundantemente. Então, a palavra de Cristo habita no seu coração abundantemente, crescendo no conhecimento e ensinando um ao outro. Se você não tem conhecimento da palavra de Deus, você não pode ensinar o outro a palavra de Deus. Por isso que eu falo sempre, é importante que você aprenda a palavra de Deus. Então, aplicando a palavra em todo o conhecimento que você tem para ajudar as pessoas. Então, isso os protegeria de falsos mestres. Cantem a Deus com gratidão. Cultuem a Deus de todo o vosso ser, sendo Jesus honrado em tudo o que fizermos e lembrar o que ele fez por nós. Agora, os deveres da família. Olha que Paulo trata de vários assuntos. Então, possivelmente, eram problemas que estavam acontecendo na igreja de Colossos e Paulo está aqui instruindo, e isso serve para nós, né, nos dias de hoje. Verso 18 e 19, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então, submissão é juntos na mesma missão. Missão dos dois, não tem inferioridade ou superioridade de alguém, mas juntos. Por causa do pecado, deve ser algo muitas vezes lembrado, pois a alegria ao Senhor.
Maridos, em resposta ao amor da esposa, ame-a também. Amargura, não tratar de forma áspera, de forma dura. 20 e 21, filhos, em tudo obedecei vossos pais, em tudo, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pois não irriteis os vossos pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, a obediência é ponto central para os filhos, é louvor a Deus. Irritar é implicar, ferir, né? O amor próprio deles. Eles podem desanimar, podem destruir o crescimento dos próprios filhos, né? Chamando de burro, fazendo comparação com o filho dos outros, né? E por aí afora. Verso 22 e 23. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, servos são escravos cristãos. O escravo trabalha de maneira honesta, um bom trabalhador, não fingido, né? Sem segundas intenções. Então, faça o melhor, como se fosse ao Senhor. 24 e 25. Cientes de que recebeis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça. E nisto não há acepção de pessoas. Então o escravo não tinha liberdade e a sua recompensa não vinha. Recebia o básico e Paulo mostra que existe sim uma recompensa maior, uma herança a ser recebida. Em tudo servimos a Deus, a empresa, a família, os nossos relacionamentos. Então, Paulo aqui fala de escravos e senhores, né? Primeiro, escravos que não agem corretamente não fazem para o Senhor. E os senhores, né, que tratam mal os seus escravos. Então, vai haver a justiça de Deus, sim. Vai haver punição, sim. O escravo que é mau e o senhor que é mau. Assim como o escravo que é bom, haverá sua recompensa, e para o senhor que é bom, também haverá recompensa para ele. Capítulo 4, verso 1. Senhores, deixa eu ver a hora. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vos tendes Senhor no céu. Então, senhores que se converteram, né? Equidade de maneira certa, lembrando que o Senhor sobre eles está no céu. Agora Paulo fala de oração e prudência. Verso 2 e 3. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo está escrevendo esta carta preso. Sejam determinados em orar com gratidão. Interceda e orem também por vocês. O mistério de Cristo é o que não se sabia e agora já se conhece. É a ação do próprio evangelho. Então, Paulo quer que a igreja se envolva no ministério e por isso ora. E também que mais portas sejam abertas. Deseja ser solto para que possa pregar. Então, a sua prisão era motivada pela pregação do evangelho, né? 4 e 5, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria, para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Então, seja prudente.
para bom testemunho. Fazer coisas direito porque os outros estão vendo as suas atitudes e vão conhecer a Deus através da vossa vida. Verso 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, a forma de falar, o conteúdo deve expressar a bênção de Deus em nossa vida, que traz mudança na vida das pessoas, respondendo corretamente a cada um com sabedoria, prudência, respondendo de uma maneira agradável e não grossamente, estupidamente. Agora Paulo vai falar de Tíquico e Onésimo. 7 e 8. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Então a igreja queria saber como estava vivendo o apóstolo Paulo, que não escreve a respeito, mas envia Tíquico, que falará a respeito disso. Tíquico era um parceiro de Paulo, trabalhador na obra, representava, as igrejas da Ásia, lá em Atos, capítulo 20, verso 4. Era conhecido da igreja, E alentar, quer dizer, consolar o coração da igreja. Tíquico deve ter levado esta carta de Paulo aos Colossenses com instruções para eles. Verso 9. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que ocorre por aqui. Onésimo, ele foi mencionado na carta a Filemon, Era aquele escravo fugitivo, Ou ali ele era popular que se associou a esse trabalho e agora ele é liberto. Então, ele se arrepende, vai de novo a falar, se arrependeu, Foi aceito novamente ali pelo seu Senhor, O seu arrependimento. Então, nós vamos parar por aqui hoje. Paulo vai fazer aí algumas saudações finais na próxima aula. Então, espero que você tenha gostado da nossa aula, esteja entendendo, aproveitando, Ouça de novo, Assista novamente se tiver alguma dúvida. E se ainda persistir, fale conosco, mande-nos aí uma mensagem ou nos fale aí pessoalmente. Amém? Tenha um excelente dia com a sua família, um excelente dia na presença de Jesus. Até a próxima aula, se assim Deus permitir, e um beijo grande no seu coração.